Olá, estudantes da Escola Municipal Carolina Soares. Aqui é o professor Rodrigo de Matemática e hoje nós estamos iniciando aí mais um Conversas Matemáticas com vocês e vamos trazer dicas aí sobre o 11º bloco de atividades. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado aí por estar aí novamente. Espero poder estar ajudando em vocês, pessoal. Vamos lá, então, para a dica da semana. Então, é o seguinte, a gente está trabalhando com uma atividade temática, né, onde está envolvendo emprego, desemprego, desafios e tendências, e a gente traz o que para vocês? A taxa de desocupação no Brasil e nas grandes regiões no segundo trimestre de 2020. Então, aqui a gente tem um gráfico de barras, e aqui eu vou fazer os dois eixos dele. Aqui eu vou desenhar o eixo vertical do nosso gráfico. O que está representado aqui no eixo vertical? O eixo vertical é a taxa de ocupação, e ela está dada em qual unidade? Ela está dada em porcentagem, ó, a taxa de ocupação em porcentagem, tá? E aqui a gente tem o eixo horizontal, tá? Vocês podem fazer com a régua aí, a minha não ficou bem retinha. O eixo horizontal traz para a gente aqui os estados os estados não, me desculpe, as grandes regiões e o nosso país, o Brasil, tá? Como é que eu olho esse gráfico aqui? Esse gráfico é bem simples, é um gráfico de barras, vertical. Eu quero saber qual foi a taxa de desocupação no Brasil e nas grandes regiões no segundo trimestre. Se eu quiser saber do Brasil, eu venho aqui na barra do Brasil e subo aqui. Só que aqui vocês podem ver que a gente está com as escalas aqui, não está subdivididas. Então, eu vou fazer a subdivisão para ajudar, né? Então, o que eu faço aqui? Ó, entre o 0 e o 5, na metade dele está quem? O 2,5. Entre o 5 e o 10, quem está na metade dele? O 7,5. Entre o 10 e o 15, a metade dele é 12,5. E entre o 15 e o 20, quem que é a metade? O 17,5. Então, o que eu dou a dica para vocês fazerem? Vocês vão subdividir a nossa escala e colocar os valores. Aqui está o 2,5, aqui está o 7,5, aqui está o 12,5 e aqui está o 17,5, para ajudar a gente nas resoluções das próximas questões, como vocês podem ver. Eu vou fazer a leitura da letra A. Segundo o gráfico anterior, no segundo trimestre de 2020, aproximadamente, qual a taxa de desocupação no Brasil? Então, essa palavrinha que ela é bem importante, ó, aproximadamente. A gente não quer saber exato, né? Então, a gente vem aqui na barra do Brasil e sobe até ela. Como você pode ver, está quase em cima de 12,5, né? Eu fiz um pouquinho aqui, eu estou sem a régua aqui, minha escala não ficou perfeita. Você pode colocar por volta aí para a gente de 13, mais ou menos. Então, qual seria a taxa de desocupação do Brasil? Então, se você olhar aproximadamente, por volta aproximadamente, de 13% no segundo trimestre do ano de 2020. Na letra B, a gente tem a seguinte pergunta: qual região do Brasil apresentou a maior taxa de desocupação e a menor? Calcula a diferença de forma aproximada entre essas duas taxas. Voltando ao gráfico, eu quero saber, das grandes regiões, então eu vou olhar essas barras. Dessas grandes regiões, quem é a maior? Quem é a menor? Quem apresentou a maior taxa? Quem apresentou a menor taxa? Então, você vai fazer de forma aproximada, você vai projetar aqui quem vai ser a maior no eixo vertical e olhar quantos por cento tem. Quem vai ser a menor da mesma forma. E depois vai fazer a diferença entre elas. Então, se eu quero fazer uma diferença, eu vou colocar aqui a maior e aqui eu vou subtrair da menor. Tá? Então, esse resultado aqui, desses dois números, da subtração, seria a diferença entre as duas taxas. Tá bom? Agora o Rodrigo vai fazer a explicação da letra C e D para vocês. Obrigado, Rodrigo. Perfeito, Heitor. Ótima explicação do professor Heitor. Essa ideia de aproximação é muito importante, que vocês tenham essa noção aí quando está analisando um gráfico, que não necessariamente vai estar lá um valor exato, né? Então, por isso é chamada a atenção da aproximação. Se vocês observarem, então, na letra B, né, o Heitor fala aí da diferença entre essas taxas, né, que você subtrai uma da outra. Já na letra C, a proposta, né, é a gente observar a taxa de ocupação da região Nordeste, depois o Heitor vai voltar lá no gráfico para mim, vou mostrar para vocês, exatamente esse terceiro, né, bloco ali, né, azul,
e aproximadamente quantas vezes maior que a taxa da região sul, tá? Se vocês observarem, né, Nordeste e Sul aí, ó, tá ocupando aí exatamente a maior e a menor barrinha, né, desse nosso gráfico, ok? Então, usando aquela escala que o Heitor propôs lá, ó, tá vendo? Que tá indo de 2,5 em 2,5. Se vocês observarem lá a taxa do Nordeste, né, Heitor? Ela está aí mais ou menos próxima de 16, um pouco acima de 15, tá? Se vocês observarem aí, como é aproximado, você pode colocar, né, 16%. E a taxa da região sul, observando novamente a escala que o Heitor coloca, né, é um número que está entre 5 e 10, ali mais próximo de 10 um pouquinho, aproximadamente 8, tá bom? 8% aí, pelo detalhe do gráfico lá. Ah, professor, se a gente colocar um valor acima ou abaixo, isso faz muita diferença? Não, ok? Então, são valores aí que dão uma aproximação boa para a gente. Então, tá aí a maior e a menor. Então, voltando lá na questão, na letra C, a pergunta é, quantas vezes essa taxa do Nordeste aí, ela é maior do que a da região Sul? No caso, quantas vezes? Então, você tem que trabalhar aí com a ideia da multiplicação ou da divisão aí entre os dois valores. A dica seria essa aí para a letra C, correto? Já na letra D, qual o valor aproximado da taxa de desocupação das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Novamente, nós vamos lá no gráfico, vamos colocar os valores lá aproximadamente de acordo com a escala que o Heitor propôs. Região Norte, aí vocês vão ver um número aí próximo de 11 aí, né, Heitor? Depois, a região Sudeste, né, que é a próxima barra aí, né, com aproximadamente 14, lá, um pouco menos que 16, tá vendo? É um pouquinho menor do que a barrinha do Nordeste. E a última lá do Centro-Oeste está maior que a região Sul, algo aproximadamente aí em torno de 12%, tá? Bom, gente, então isso é uma aproximação, tá? A gente não está aqui colocando valores exatos, mas dá para ter uma noção boa da análise do gráfico. Aí, para finalizar esse problema, Heitor vai voltar lá, a gente já definiu os valores, peço a vocês que escrevam em cima do gráfico, então, essa ideia que a gente está propondo, e aí você vai determinar a maior e a menor delas, entre essas três regiões aí, e colocar os valores em ordem decrescente. Lembrando que em ordem decrescente, você vai sempre colocar do maior para o menor, ok? Essa é a dica aí de hoje, né, Heitor? Da questão da atividade número 1 aí, para vocês aí do ensino fundamental. Bacana? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e obrigado. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu. Muito obrigado.